Hoje aqui conversando com você sobre suicídio, né? Você já viu o tema, é um tema que é tabu, fala-se pouco e, como nossos especialistas já têm colocado aqui, a gente precisa falar mais, a gente precisa abrir espaço, a gente precisa entender que é um tema difícil, um tema que tem afetado muito, especialmente os homens, porque eles são mais fechados, talvez, e a gente precisa falar. E é isso que a gente está fazendo aqui, começando por nós, falando sobre esse tema. Então, queridos, uma pessoa que a gente sempre faz essa pergunta, né? Quando sabe como, por quê, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, né? Às vezes uma doença, a depressão, o desespero. Que força é essa que faz com que uma pessoa queira tirar a própria vida? Isso é intencional? Isso é consciente? Como é que isso acontece? Isso é intencional e, assim, não há um fator, né? Se matou por causa disso. É todo um contexto, né, que ele vem trazendo na vida dele. Não é uma coisa assim imediata, pode até acontecer, né? Mas que há todo um contexto que envolve aquele indivíduo, ele já vem carregado de uma história pesada, ele está se sentindo, né, ele não tem autoestima, né? Eu não sirvo para nada, eu não consigo. E em falar em se deixa sinais, né, muitos escrevem, né? Não consigo mais. Não aguento mais, né? Teve um caso assim, de tentativa, né? Que a pessoa dá sinais, escreve no celular, não aguento mais. Então, aquilo já é um sinal para alertar a família ou quem estiver ao redor. Por isso que é importante, né, essa questão do trabalho em rede, articulação de redes, porque muitas das vezes a pessoa é uma pessoa que não tem familiares, né, ao redor dela. Então, assim, é um trabalho da comunidade, é um trabalho da política de saúde, né? Eu havia falado aqui do número 132, né, que é do portal Viva Voz. Então, assim, existe um trabalho do Senad, né, em cursos preparatórios para que as pessoas consigam trabalhar com esse tipo no caso, né, de prevenção contra o uso indevido de drogas, tá? Então, assim, que também tem pessoas que fazem isso. Então, tem informações que as pessoas ainda não têm acesso. Né? Então, é importante divulgar, como eu achei muito legal o trabalho dele, porque, assim, tem aquele primeiro momento, o trabalho dele não é um trabalho clínico, não é isso? Mas é um trabalho de informação, onde aquela pessoa que é amiga, ou até a própria pessoa mesmo, né, pode correr e pedir ajuda, né? Para onde eu vou? O que eu faço? Como é que acontece no Centro de Apoio à Vida? Você lida com casos de suicídio lá? Vocês lidam com casos de suicídio? Como é que se percebem esses casos? São de tentativas já que não foram bem sucedidas ou preventivo, porque se percebe essa pessoa está dando sinais de que está tendendo ao suicídio? Como é que é? O trabalho do Centro de Valorização da Vida é um trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio. E o CVV ele já existe no país há mais de 50 anos, fazendo esse trabalho de forma gratuita, que é de apoio emocional e prevenção ao suicídio. E o que a gente trabalha é com o sentimento de acolhimento. É importante nessas horas estar disponível para o outro, para que ele possa expor as suas ideias, expor aquilo que está afligindo, né, a ele. E o CVV é esse canal que se põe à disposição dessas pessoas. E o que nós observamos na pessoa que busca o CVV é um isolamento. Essas pessoas, por algum motivo, são ignoradas pela sociedade, são abandonadas pela sociedade. O número de idosos que ligam e as queixas é justamente com relação ao abandono, muitas das vezes o abandono de seus familiares. Família, né? Os jovens que ligam, tem crianças que ligam para o Centro de Valorização da Vida e questionam justamente a falta de atenção. Né? Hoje a gente vive num mundo muito, né, preocupado com as conquistas materiais, com essa questão toda, e as crianças ligam querendo serem ouvidas, elas querem um acolhimento, querem falar. E é importante esse acolhimento, é importante falar sobre isso em prevenção do suicídio, porque às vezes a gente trata o fator gerador,
e não a causa do suicídio. Por exemplo, uma pessoa chega no hospital e ela está com um braço quebrado, né? Olha, dá uma olhada aí, leva para o raio-x e engessa. E não se vê o que está por detrás daquele ato, né? Ela passa por ali, vê-se que ela tem aquele problema, né? Põe-se lá o gesso, coisa e tal, mas na verdade ela tem um outro problema. Né? Eu, sem querer te interromper, mas colocaria assim, né, dentro desse campo do afeto, muitas vezes, nós, pais, etc., pais, educadores, familiares, a gente vê, né, a criança está lá, a gente não dá muita atenção, jovem, adolescente, a gente dá um presentinho que ele gosta muito. Né? E acha que isso diz, não, papai está aqui, mamãe está aqui, mas o que ele quer é um abraço. Né? O que ele quer é conversar, o que ele quer é sentir que você o ama, não pelo presente, mas porque a presença, né? Dá a presença, né? Às vezes o tempo qualitativo pode fazer toda a diferença na hora dessa. Na verdade é isso, eu acho que a gente está num momento muito solitário, as pessoas não estão cada vez menos presentes, né? E com o mundo virtual, isso não dá conta, né? Achar que a presença, às vezes, a gente precisa de física mesmo, né? De um abraço, de um olhar, né? de uma pergunta, né? O que está acontecendo, às vezes até de uma bronca, né? Alguma coisa que convoque a pessoa para estar junto, né? Porque, assim, faz sentido eu estar na vida, né? Então, eu acho que muito disso, o que a gente percebe é que as pessoas, um dos fatores é esse, que a pessoa acaba perdendo esse sentido, né? De qual é o meu sentido do meu viver, qual é o meu propósito, eu não me sinto, os idosos, não me sinto mais importante para ninguém, não tenho mais significação, me aposentei, né? Então, a nível de saúde, a gente precisa, então, né, os programas de terceira idade, onde que vão dar atenção aos clubes, a essas praças, todas são iniciativas para fazer com que se promova o encontro. É muito importante isso, o encontro é fundamental. Né? A gente percebe que não adianta, é importante você ter um atendimento no consultório, né? Passar medicação, essa coisa toda, mas é importante criar essa rede de suporte, que é isso que nos dá humanidade. Prevenir os fatores de risco. Pois é, e aí, mas como é que a gente pode identificar, é possível identificar sinais de alguém que pode estar começando a pensar ou está pensando em suicídio? Você falou, né, às vezes a pessoa começa a dizer, não aguento mais, eu quero morrer, eu quero sumir, quero isso, quero aquilo, mas tem algum outro tipo de sinal que a família possa dizer, opa, vamos lá, presta atenção? Eu acho que tem sinais, as pessoas às vezes começam, ou às vezes vai estar com uma extrema irritabilidade, ou ao contrário, já começa toda uma preparação na cabeça, então ela começa a se despedir de um, de outro, né, fazer coisas que já vão, como se ela fosse preparando as coisas para o que vai fazer com a minha partida, né? Sem a minha partida, então a pessoa já vai treinando, né? Vai organizando as coisas, vou deixando isso aqui, então se você vê que a pessoa está num movimento, que ela está, né, tá deprimida, tá isso aqui, e ela começa num movimento disso, então são sinais que vão assim, opa, o que está acontecendo, né? Por que ela, né? Por que, né? Ela está criando, né? Vai deixando essa coisa de que ela está se desligando, querendo se desligar. Na verdade, ela vai pensando e planejando tudo aquilo, ela planeja. Nessa hora, é a hora da família chegar junto, já é a hora da família procurar um suporte psicológico. Qual é o profissional que deve ser buscado? O trabalho, eu acredito que o melhor trabalho é um trabalho feito multiprofissional, porque aí a pessoa tem aquele suporte do psiquiatra, né, que vai trabalhar a parte médica, tem a terapia, né, que no meu caso é a psicanálise clínica, tem todo aquele amparato e até mesmo, né, o trabalho do colega, né, de informação para os familiares. Agora, o importante, Celeste, é que a família tem que ser trabalhada, né, porque assim, a família também adoece com essas coisas. Então, ela precisa de suporte. Os profissionais que trabalham com esse tipo de pessoas, eles precisam, né, de um acompanhamento psicológico, porque eles precisam suportar isso, né, ou então tentar, né, administrar, porque é muito pesado. Né? Então, a questão toda é essa, a pessoa precisa, sim. Eu acho que só nisso é importante, né, pensando em saúde pública, né,
ter atenção a cada fase. Então, é importante pensar quais são as questões dos adolescentes, né? Então, por exemplo, gravidez precoce, né? Possibilidade de mercado de trabalho. Então, situações de estresse do adolescente, né? Situações do idoso, enfim. Então, se você cria mecanismos, né? De poder criar grupos dentro mesmo né? E é isso, né? A prefeitura tem feito muito, né? A clínica da família se propõe a esse trabalho de ter esse olhar mais do grupal, que eu acho que isso é uma maneira de identificar e prevenir. Eu já preciso fazer mais um intervalo, eu vou dar uma paradinha, vou para o intervalo e ainda volto com vocês nesse sentido das identificações com uma questão. Muitas vezes o suicida, quando ele já está absolutamente decidido com o momento, ele simula uma melhora, às vezes, do problema que está ali. Essa simulação, ela pode ser um baita sinal de alerta, sinal de que chegou a hora, como agir nesse momento. Eu vou para o intervalo e aí quero ver vocês, tá bom? Vamos lá.